Boa noite, irmãos. Ontem, na nossa primeira palestra, nós falamos sobre confessionalidade e vida piedosa. Então, nós falamos sobre a importância de termos uma vida piedosa e como que a confessionalidade ela nos ajuda de forma a nos fazer fiéis e a ser íntegros. Lembrando o texto de Josué 24, quando no verso 14 ele exorta, ele desafia o povo de Deus naquele momento em que eles estavam entrando já na terra e já conquistado a terra, eles precisavam ainda conquistar outras partes e Deus então os desafia a tomar uma posição quanto à fidelidade e à integridade do seu compromisso com Deus. E então nós vimos sobre por que sermos confessionais, como os catecismos oferecem definições bíblicas claras e coerentes sobre a profundidade espiritual dos reformadores e dos puritanos e como que nós podemos ver esta intimidade com Deus, essa piedade, este zelo doutrinário sistematizado de forma didaticamente organizado nas confissões e nos catecismos. E vimos então no final da primeira palestra o princípio regulador do culto como sendo também o princípio para a vida cristã, de modo que tudo que fazemos devemos voltar os nossos olhos às Escrituras e ver o que Deus nos ordena, como Deus requer que nós o adoremos. Adoremos não somente na prescrição dos elementos e no modo do culto ao Senhor, mas também da vida como um culto, né? Porque nós sabemos que a Bíblia fala de 3 modalidades ou 3 modos, né, de manifestarmos culto a Ele. Romanos 12, do verso 1 e 2, vemos ali que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto agradável a Deus, nosso culto racional, né? Então a vida como culto. Mas o Senhor Jesus também fala do culto como um ato privado, como um ato particular, quando Ele inclusive vai nos ensinar a respeito da oração do Senhor. Ele diz: quando fores orar, entre o seu quarto e em secreto orareis ao teu Pai assim, né? E o teu Pai em secreto lhe atenderá. Então ele fala então de um culto privado, de um momento devocional, né? E também do culto que também se aplica à ideia de culto doméstico, né? Porque nós somos família em casa, então eu não posso orar só por mim, eu não posso zelar só da minha vida espiritual. Então dentro desse momento particular, individual, mas como chefe da minha casa, como líder espiritual, como sacerdote do meu lar, eu preciso também zelar da minha esposa, pastorear o coração dela e também dos meus filhos com a palavra do Senhor. E a Bíblia fala do culto solene, do santo ajuntamento, o momento em que nos reunimos como povo de Deus. E quando nos reunir para orar ao Senhor ou adorar o Senhor, a Bíblia nos dá prescrições e devemos então, a partir de todas as Escrituras, vermos os princípios que Deus nos dá, e os nossos pais, reformadores e os puritanos falaram disso como sendo o princípio regulador do culto, né? Bom, na nossa segunda palestra nós falamos a respeito dos pais e suas responsabilidades contando a próxima geração. Então o dever dos pais em preparar os filhos para essa geração, para ser a geração de influência. E é interessante como que o salmista diz que os nossos filhos como são flechas na aljava. Deixa eu só ajudar um detalhe. Às vezes alguns intérpretes, alguns pregadores falam assim: olha, nós temos que ter pelo menos 7 filhos, porque os arqueiros tinham 7, né? Eu vejo esse tipo de interpretação, tá? Eu acho muito ruim, porque em primeiro lugar a Bíblia não está falando nada disso, não está falando de número. Segundo lugar, eu acho que dificilmente naquela época, e mesmo hoje, né, ainda em algumas regiões do mundo, né, entre índios, talvez algumas tribos ainda na África, ainda se maneje arco e flecha como instrumento de guerra. Eu dificilmente eu pensaria num guerreiro pensando que a vida dele depende do seu arco, da sua flecha, e que ele sairia para o combate levando só 7 flechas. Então acho que já não bate muito, né? Acho que ele levaria o máximo de flechas possíveis. Então parece que esse salmo, quando fala que os filhos são como flechas na aljava, ele não está preocupado em colocar número. Então não se preocupe com quantos filhos você tem ou quantos filhos Deus lhe deu.
se Deus lhe deu 2, 4, 5, 10, 15, né? Louvado seja o Senhor, ok? Mas eu tenho aprendido que quanto mais filhos, se você pode tê-los, se a sua esposa tem saúde para tê-los, se você tem maturidade para educá-los, para sustentá-los, então tenha tanto quanto os filhos Deus lhe der, com responsabilidade e temor no Senhor. Mas o que esse salmo está nos ensinando, na verdade, é que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Não importa quanto você tem na aljava, o grande detalhe é, você precisa de flechas, e essas flechas elas precisam ser fortes, elas precisam ser bem alinhadas, porque eu comprei, quando nós morávamos em São Paulo, um arco e flecha para as crianças, e quando nós fomos ao sítio da tia da minha esposa, e lá em casa também a gente tem um espaçozinho que dá para brincar de arco e flecha, e embora é um arco e flecha de brinquedo, mas uma tem ponta que perfura e a outra tem só ponta de impacto. E quando a flecha ela está empenada, ela não vai em linha reta. Se ela for uma flecha torta, ela não vai em linha reta. Se ela não for uma flecha de perfuração, ela não vai perfurar. Então a flecha ela tem que ser bem amolada e ela não pode ter defeito. Então a preocupação é de nós prepararmos as nossas flechas para que elas perfurem a couraça dos nossos inimigos. Eles precisam ir longe, eles precisam ser poderosos, eles precisam ser instrumentos de vitória. Essa é a ideia de que os nossos filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Eles precisam ser sem defeito, eles precisam ser o mais perfeitos possível, mais perfeito no sentido de ser um pecado, porque eles nunca serão sem pecado, mas a ideia é de que eles precisam então ser sem defeito, sem deformidade, melhor, sem deformidade moral. Eles precisam ser perfurantes, eles precisam ser flechas que realmente nos ajudam a vencer a batalha. No mundo antigo, quando as guerras eram vencidas com flechas, dependiam de flechas para ser vencidos, os arqueiros eram os guerreiros mais temidos na batalha. Ok, hoje a nossa terceira palestra será sobre filhos. A nossa terceira e quarta palestra será direcionada aos filhos. Então, como ninguém aqui nasceu em tubo de ensaio, ninguém aqui foi criado em incubadeira, a palestra é para todos nós, ok? Mas pastor, os meus pais já estão falecidos, ok? Então nós estaremos falando da memória deles, nós estaremos falando da honra da memória deles. Então, mesmo que você não tenha paz, porque o Senhor já os tomou, o Senhor já os levou pela morte, ainda assim se aplica, e mesmo assim você tem filhos e você precisa ensinar os seus filhos como eles devem se relacionar com você, você precisa ensinar os seus netos como eles devem se relacionar com você, você precisa ensiná-los como a palavra de Deus nos ensina. Filhos crescendo no entendimento de suas responsabilidades confessionais. Então nosso tema é filhos crescendo no entendimento de suas responsabilidades confessionais. Bom, nós presbiterianos e reformados temos a convicção do pelo batismo, ou da prática de batizar as nossas crianças, de apresentar o Senhor, consagrá-los pelo selo do batismo. E quando nós fazemos isso, nós fazemos juramento. Nós cremos no Senhor Jesus que eles são filhos da aliança, que as promessas de Deus estão sobre eles, e que nós, ao apresentarmos e consagrarmos eles ao Senhor, eles estão de fato naquele momento sendo selados com o batismo para a aliança de Deus. E nós fazemos promessas, e ao fazer essas promessas, nós tornamos eles também parte responsável dessas promessas. Nós assumimos uma responsabilidade de ensiná-los, de instruí-los, de orar por eles, de ensiná-los a amar a igreja, de respeitar as autoridades da igreja, de sustentar a igreja, de viver a igreja e de, pela graça de Deus, na dependência da ação do Espírito Santo, de se tornarem membros da igreja, espiritualmente, Bom, e aí nós precisamos entender algumas coisas. Eles, quando pequenos, eles já
são parte da igreja visível. E é interessante que os nossos pais, eles trabalhavam com esse entendimento: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível não significa que todos são convertidos. A igreja visível é composta de todos aqueles que neste mundo vivos, eles confessam Cristo. Então a igreja visível é a igreja confessante, é a igreja que diz que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Mas pastor, é possível que alguém, mesmo dizendo que Jesus é Senhor, não seja convertido? O Senhor Jesus em Mateus 7 diz que naquele dia muitos dirão o quê? Senhor, Senhor, mas o Senhor Jesus vai responder o quê? Apartados de mim, porque eu não os conheço, porque vocês praticaram iniquidade. Então é possível que pessoas que estão entre nós, congregam conosco, cantam conosco, leem a Bíblia, frequentam os nossos cultos e às vezes dão até alguma evidência de fé, mas pode ser apenas uma fé histórica, uma fé miraculosa, mas não é uma fé salvadora, e ainda assim eles não são convertidos, mas eles confessam, eles creem em Jesus, pelo menos historicamente, não com o coração, mas pelo menos com a boca. Então, como nós não sabemos, e o Senhor Jesus diz que nós devemos olhar o joio e o trigo, e devemos então acompanhar o joio, porque pode ser que o joio, Deus na sua graça, converta ele em trigo, mas se não, ele vai continuar crescendo e permanecendo ali. E aí nós devemos discernir essas coisas. Bom, então, agora, e a igreja invisível? A igreja invisível é aquela composta pelos eleitos de Deus, aqueles que já morreram, estão no céu, aqueles que já estão vivos, mas ainda não se converteram, mas são eleitos, e aqueles que já estão vivos e já também foram alcançados pela graça, e são os verdadeiros salvos convertidos, os verdadeiros eleitos já convertidos. E também a igreja invisível faz parte daqueles que são eleitos e que ainda nem sequer nasceram, Então essa igreja invisível é a soma de todos os eleitos que já nasceram e já morreram, os eleitos que nasceram e ainda não se converteram. Por isso nós devemos proclamar o Evangelho, para que Deus chame os seus eleitos pela palavra, daqueles eleitos que já se converteram e dos eleitos que ainda nem sequer nasceram. Essa é a igreja invisível, é a soma de todos eles. Bom, ainda nós também chamamos de igreja militante e igreja triunfante. Igreja militante é nós aqui que estamos brigando com o pecado, brigando com a carne, brigando com o mundo, e brigando com quem ama o pecado também às vezes, A igreja triunfante é aquela que está no céu e que não tem mais lutas, e que já triunfou, e que já recebeu a coroa da vida, e já está na glória diante do Senhor, Então, são distinções que os nossos pais fizeram para facilitar o nosso entendimento. Bom, nós estamos falando da igreja visível, a igreja que confessa Jesus, a igreja que aqueles que somam na igreja como congregação, como chamados, aqueles que atendem a palavra e que na sua maioria, esperamos, são convertidos. Os nossos filhos, eles são apresentados como parte da igreja visível, e o nosso desejo é que eles sejam membros da igreja invisível. Nós devemos orar que Deus nos dê filhos que são membros da igreja invisível, porque eles vão nascer, eles durante um tempo eles não vão entender o Evangelho, não vão professar a Cristo, eles vão aprender a ser crente, eles vão ser instruídos no Evangelho, eles vão ser treinados na fé reformada, eles vão ser discipulados com os nossos catecismos, eles vão aprender a recitar as verdades eternas, mas talvez essa verdade estará aqui apenas. E a nossa oração é que o Espírito Santo pegue esta verdade que está sendo guardada aqui, e Ele traga para o coração, e com o coração transformado pelo poder do Evangelho, eles possam crer com o coração e com a boca confessar que de fato Cristo Jesus é o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Então os filhos, eles estão crescendo no entendimento das suas responsabilidades confessionais. Por exemplo,
Quando nós trazemos nossos filhos à igreja, nós dizemos, nós estamos indo adorar a Deus, né? Nós estamos indo prestar culto ao nosso Deus, nós estamos indo para ouvir a palavra de Deus. Nós devemos dizer isso aos nossos filhos. Quando nós estamos ouvindo o sermão, e seja o pastor ou o presbítero quem está entregando a mensagem do Senhor, nós devemos ensinar aos nossos filhos que aquele momento é o momento mais importante do culto, porque é o momento em que Deus está falando conosco. É importante nós falarmos com Deus na oração, é importante nós cantarmos a Deus, é importante nós participarmos da ceia e celebrarmos, mas o momento mais importante é o momento em que Deus ele fala conosco, porque quando o pregador ele expõe a palavra com fidelidade, é o próprio Cristo falando conosco, exercendo o seu reinado, exercendo o seu governo, exercendo a sua autoridade sobre nós. E nós devemos receber a palavra dele com temor e temor. Bom, permita-me dar 5 sugestões sobre como que nós podemos ajudar, treinar e preparar os nossos filhos para que eles cresçam no entendimento das suas responsabilidades confessionais. Então, eu convido a todos que abram Deuteronômio capítulo 6, verso 20 a 25. Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, o verso 20 ao verso 25. E a palavra de Deus ela diz assim: ontem nós vimos o capítulo 6, verso 1 ao 9, hoje nós veremos o verso 20 ao 25. Observe bem, no versos 1 ao verso 9, você vê a ordem aos pais. Os pais deveriam viver, deveriam ensinar, deveriam testemunhar, deveriam treinar seus filhos na aliança, no seu compromisso com Deus, o Senhor da aliança, nosso Deus, o Deus de nossos pais. O verso 20 ao verso 25, agora esta palavra é dirigida aos filhos. E atentem bem o texto que nos diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, em primeiro lugar, observe aqui que você está ensinando seu filho. Então, ele está sendo já ensinado desde que ele é levado pela primeira vez à igreja. Ele está aprendendo o caminho de reunir com o povo de Deus. Ele está aprendendo a cultuar a Deus. Ele está aprendendo com a estrutura do culto. Ele está aprendendo com o que se canta, com o que se fala, com as orações. Ele está aprendendo ordem. Ele está vendo repetidamente, dominicalmente, e uma vez por mês, talvez mais de uma, dependendo da igreja, a prática, se celebra a ceia do Senhor. E ele está vendo. Eu lembro quando desde pequenininho, né, talvez alguns dos seus filhos fizeram ou fazem ainda a mesma coisa. Eu lembro do João Marcos e da Rebeca, quando no dia da ceia, os presbíteros vinham com os cálices distribuindo aos membros nos bancos, e eles ficavam de pé em cima do banco com o olho brilhando assim, né? E assim, com vontade de pegar um, e se descuidasse ele levava a mãozinha lá e tirava. E a minha esposa ficava assim, não põe a mão, não pega, não pode pegar. E acabava o culto, sempre o João Marcos e às vezes a Rebeca perguntava assim, pai,
por que a gente não pode beber do cálice? Pai, por que nós não podemos comer do pão? Por que a gente não pode? E aí eu falava, porque vocês ainda não têm maturidade, vocês não são capazes de se autoexaminar, e eu tenho que ter certeza de que vocês já têm Jesus como Salvador de suas vidas. Então vocês precisam disso, porque enquanto o batismo é um ato, eles são apresentados pela fé dos pais, que há uma promessa aos pais sobre os filhos. A ceia do Senhor é o momento em que nós temos a confirmação de Deus a nós, que Ele tem um impacto conosco, e de que nós estamos, toda vez que celebramos e participamos da ceia, reafirmando que nós usufruímos graciosamente desta aliança dele conosco, e que nós estamos nos comprometendo em viver em santidade, no temor do Senhor e na comunhão do povo de Deus. É por isso que nós devemos examinar o nosso coração para isso. E aí eu sempre explicava, vocês não estão preparados para isso. Mas pai, eu sou igreja. Eu falo assim, sim, vocês são parte da igreja visível. Eu tenho que ter certeza de que vocês já experimentaram a graça de Deus. E aí eles estão, a minha Rebeca completou 13 anos, e me foi uma alegria muito grande o ano passado, quando ela, no final do ano, ela falou assim, pai, eu quero agora fazer minha profissão de fé. Eu falei assim, nós vamos para a igreja o ano que vem, eu vou voltar ao pastorado, porque eu estava tempo integral trabalhando na parte acadêmica, né, pelo seminário, e o ano que vem eu vou voltar para o pastorado, e o ano que vem você vai fazer classe catecúmenos, e nós já fizemos um discipulado com ela. Nós tomamos uma decisão lá na nossa igreja, lá na primeira igreja presbiteriana, que é o Flotone, de que os candidatos a membros eles têm que fazer discipulado e catecúmenos, né? E aí nós como pais já discipulamos ela, e ela agora vai fazer o curso de catecúmenos que é oferecido pela igreja. Então ela vai ser também instruída como todos os demais candidatos a membros para ser membro, examinada pelo conselho e ser recebida. E vai ser uma alegria muito grande para mim como pai poder ver minha filha diante da igreja de Deus, dizendo que ela tem o temor do Senhor e que ela está assumindo um compromisso com Deus, daquilo que desde a primeira vez, há 13 anos atrás, quando nós apresentamos ela para o batismo. Embora eu como pastor, eu poderia ter batizado a minha filha bebê, eu fiz questão de pedir ao pastor amigo meu, pastor Joseli Barbosa, que era na época pastor da minha mãe, em Tacoal, que ele batizasse a minha filha, porque naquele momento eu não queria estar ali como pastor, institucionalmente falando. Eu queria estar ao lado da minha esposa, com minha filha no colo, apresentando ela os meus votos como pai dela, porque antes de ser pastor dela, eu sou pai dela. Eu quero que ela sempre saiba disso. E eu fiz os votos, e isso para mim foi algo muito forte. Então nós devemos, irmãos, ensinar nossos filhos, porque vai chegar um momento, inclusive quando Cecília crescer, né? Hoje ela está começando a aprender, ela olha, né? Ela está olhando, mas vai chegar um momento em que ela vai dizer assim, pai, eu já sei orar para Jesus. E isso é muito gostoso, irmãos, no culto doméstico, você vê o seu filho amadurecendo e progredindo. Quando as primeiras vezes, ele é pequenininho, né? Como é o nome dele mesmo? Misael, né? Você senta com ele à mesa, ou no sofá, ou na cama, não sei onde vocês fazem o culto doméstico, né? E se não faz culto doméstico, vão aprender a fazer, tá? Depois peça a orientação para o pastor Kleber para poder fazer o culto doméstico em casa certinho, né? E aí você então vai lá e faz assim com ele assim, vamos lá, Misael, junta a mãozinha aqui, agora vamos fechar o olhinho. E às vezes ele fica com o olho aberto assim, por que eu tenho que fechar? Ele não sabe, né? Por que fechar? Vamos fechar o olho. Fecha o olho, rapaz. E, papai do céu, te agradeço pelo papai, pela mamãe, e tem o irmão, irmã? E os irmãos, aí fala o nome do irmão. O Davi e pela Ana Clara. Em nome de Jesus, amém. Pronto. E aí ele vai crescer mais um pouco, e ele vai crescendo mais um pouco, e você vai fazendo, e aí você vai acrescentando mais, de modo que a oração dele vai se tornando mais e mais elaborada. E vai chegar um momento em que ele vai começar a fazer orações, em que ele vai entender problemas, e quando a família passa por algumas dificuldades,
Desculpa que eu falei ontem, não tenho passado um problema na minha família, e na minha família maior, não na minha casa, graças a Deus, mas ainda assim, afeta a gente. E você, no culto doméstico, você fala assim: João Marcos, ora, e pede para ele orar. E ele, você nem está conversando sobre o problema, porque o problema você está conversando o dia inteiro em casa, você não tem como desligar do problema. E aí ele está percebendo, e na hora do culto doméstico, ele sabe das nossas preocupações, das nossas tristezas. E o menino de 11 anos senta e fala assim: Deus amado, Tu que é poderoso, Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que é sábio, o Senhor que nos ama, o Senhor que cuida de nós, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Irmãos, isso é fantástico, você ouvir o seu filho orando assim, e você saber que Deus já está operando graça no coração dele. E ele já sabe da importância de orar por mim, de orar pela mãe dele. Eu lembro quando ele era pequeno, e um dia ele chegou em mim e falou assim: pai, eu posso orar por você? Eu levei um susto assim. Eu falei: ok, senta aqui, vamos orar. E ele veio e orou comigo. Abençoou meu pai. Eu não sei porquê, talvez ele ouviu a mãe dele falando alguma coisa, que estava preocupada comigo, e ele foi lá e foi orar comigo. Era a época que nós morávamos ainda anexo à igreja em que eu pastoreava, e o meu escritório ficava no prédio de educação cristã, do lado da nossa casa, e o templo ficava à frente da nossa casa, porque a gente morava rua fundo, na rua do fundo da igreja, e ele foi lá no meu escritório só para orar comigo. Então, irmãos, isso é algo fantástico, você vê os seus filhos aprendendo a piedade e o temor do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos de fato isso, porque vai chegar um momento em que eles vão dizer assim: pai, o que significa isso que a gente faz? Por que a gente canta um salmo? Por que a gente lê a Bíblia? O que isso significa? Eu lembro quando a Rebeca tinha acho que 3, 4 anos de idade, e nós estávamos fazendo o culto doméstico, e a Vanessa falou assim: olha, Rebeca, nós vamos orar porque Jesus está no céu. A Vanessa falou assim: Jesus está no nosso coração, e nós amamos a Jesus, e pelo fato de Jesus morar no nosso coração, Ele é o nosso Deus. Aí eu comentando, eu falei assim, porque ela falou: mas por que Jesus ele ouve a nossa oração? Ela perguntou. Eu falei assim: porque Ele está à direita de Deus, o Pai, e Ele intercede por nós. Ele obedeceu o Pai, e pelo fato de Ele obedecer, Ele mereceu. Então Ele merece ser atendido. Quando Ele pede para o Pai, Ele merece que o Pai dê atenção para Ele. Eu expliquei isso para ela entender assim, Agora isso é verdade. Aí ela parou, olhou para mim e falou assim: pai, mas Jesus está no meu coração, ou Jesus está lá no céu, à direita do Pai? Bom, para quem não sabe, esse é um assunto chamado, na teologia acadêmica, criptocalvinismo, ou melhor, extra-calvinismo, extra-calvinismo, tá? Que é a discussão da onipresença de Cristo e a presença real física dele no céu. O pastor Alain René Alexandrino escreveu um artigo sobre esse assunto, acho que depois ele publicou como e-book, mas você encontra fragmentos desse assunto na internet. Um menino de 4 anos levantando a discussão que os teólogos do século XVII quase se mataram para poder resolver, e eu tive que dar uma resposta simples para ela. Então, você tem aqui os filhos perguntando: o que significa isso? Por quê? Porque aquilo que ela está aprendendo apenas pela repetição, pela memorização, agora se tornou real. Apenas se tornou real. Eu mandei um vídeo para o WhatsApp do presbítero Elias. Na segunda palestra, ou no final da segunda palestra, a gente vai, depois que terminar aqui, nós não vamos gravar, tá? Porque como é uma criança e eu não tenho autorização dos pais, uma criança de menos de 2 anos, e eu não tenho autorização dos pais, não vai poder ser gravado na nossa palestra, tá? Mas é uma criança de menos de 2 anos que memorizou 40 perguntas de um catecismo, que o pai preparou, adaptou, como eu mencionei ontem, e a criança, não sei se você assistiu, eu mandei também não, mas é fantástico. Você vê uma criança de menos de 2 anos, ele falando com empolgação e falando as verdades que
às vezes, algumas frases ali, algumas coisas simples, tem adulto que não sabe. E uma criança de menos de 2 anos sabendo responder. Aí se você perguntar assim, pastor, mas ela está entendendo tudo? Não, possivelmente não. Mas observe bem, ela vai guardar aquilo no coração. E quando ela for crescendo um pouco mais, ela vai chegar no pai dela e falar assim, pai, por que o Espírito Santo é quem nos converte? Pai, por que Jesus é o Filho de Deus? Pai, por que a fé ela é dada para a nossa salvação? E quando ela começar a fazer esse tipo de pergunta, chegou a hora de você então aprofundar. Chegou a hora de você ir para águas mais profundas da palavra de Deus e cavar o coração dela. Então, permita-me dar 5 sugestões a respeito de como podemos ajudar os nossos filhos a crescerem no entendimento de suas responsabilidades confessionais. Em primeiro lugar, irmãos, ensine os seus filhos a memorizar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quantas crianças aqui sabem os 10 mandamentos de cor? Ok? Nenhuma ainda? Então nós já temos uma tarefa. Opa, tem um rapaz lá atrás. Então, sabe? Então, ok. Então, assim, quem sabe, sabe. Quem não sabe, os pais aí já estão com a tarefa. Sua prioridade nos próximos dias é de ensinar aos seus filhos os 10 mandamentos. E não precisa ensinar o versículo todo, apenas a primeira sentença, para que ele guarde. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Facinho, né? Então nós vamos aprender. Essa é a primeira tarefa, nós vamos aprender. Segunda tarefa, toda vez agora que você for instruir, repreender ou corrigir ou disciplinar seu filho, você vai fazer o compromisso de usar os 10 mandamentos. Ele vai ter que começar a entender qual mandamento ele desobedeceu, qual é o pecado que ele cometeu contra você e contra Deus. Vai ficando difícil esse negócio, né? Mas com a prática, a gente não se preocupe. Isso aqui não é profecia não. Mas eu sei que vocês vão pecar bastante ainda, até o dia de morrer. Então vai ter muita oportunidade para usar os 10 mandamentos. Tá? Então não se preocupe, vai dar para repetir bastante. Alguns desses 10 mandamentos você não vai usá-los tanto, mas alguns desses mandamentos eles vão ser muitas vezes repetidos, usados com você. Então, em primeiro lugar, você precisa ensinar seus filhos pequenos os 10 mandamentos. Por quê? Mas pastor, os 10 mandamentos é uma forma mágica que vai ajudar meus filhos a não pecar? Sim, se você entender que a palavra de Deus é poder. Eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não é isso que diz o salmista? Guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente era criança, na casa da minha mãe, a gente chamava a vara que a minha mãe usava para nos corrigir, de vara da sabedoria. Porque uma das coisas que o pecado faz com a gente é nos tornar insensato, não é? É disso que o salmista diz: não sejais como a mula e como o cavalo, que precisam de quê? Cabrestos, senão de outra sorte ele não obedece, não é? Então o cavalo e a mula precisam de cabresto, mas só o cabresto usa também uma corda para usar nele. Então não sejais como o cavalo e como a mula. Mas observe bem, a gente acaba aprendendo outra coisa importante. O pecado nos torna insensatos, ou usar uma palavra mais conhecida, emburrecido. O pecado emburrece. Olha só, não é para desobedecer. Está lá, né? Mamãe fez uma sobremesa. Sobremesa a gente come que hora? Antes do almoço? No café da manhã? 2 horas da madrugada? Não, que hora que é a hora da sobremesa? Depois do almoço ou talvez depois do jantar. Tem janta, ok? Não é obrigado a ter sobremesa, mas se tiver, é depois do almoço ou depois, se tiver, jantar, ok? Mas vamos lá.
Aí o camarada sabe, né, que não é para comer antes do almoço. Aí a mãe está lá, a cabeça fazendo comida, fazendo não sei o que, limpando o fogão, limpando a panela, limpando a pia e fazendo comida e tal. E aí o rapazinho ou a mocinha vai lá na geladeira, onde está guardada a sobremesa, e vai lá e pam, passa o dedão lá e come um pedaço dele. Na hora, e aí ele vai e até vai no banheiro, lava a mão, lava a boca, para a mãe não saber que foi ele que mexeu lá. Aí a mãe serve a comida, almoça, depois do almoço a mãe vai pegar a sobremesa. E lá na sobremesa tem uma baita deformidade, porque alguém fez assim, ou fez assim, ou fez assim, né? Ou fez assim. E está lá o bolo, ou o doce, ou a sobremesa defeituosa. A mãe vai olhar e fala assim: quem mexeu? Não é óbvio que a mãe vai perceber? Ou ela é tão boba assim? Não, minha mãe não vai perceber porque a cabeça dela está no arroz, no feijão e na carne, na salada. Minha mãe está preocupada em arrumar a mesa. Ela não vai perceber que eu meti a mão, enfiei o dedo na sobremesa. O pecado endurece. Ele vai ser descoberto. E aí, foi o papai? Mas vai que foi também, né? O papai fez, aí também é para acabar com os piques de Goiás, né? Então aí vai que foi, mas não foi papai. Foi sua irmã mais velha? Não, porque ela estava para a escola, chegou com o papai. Foi seu outro irmão? Não foi, porque ele estava lá no quarto estudando. Qual foi o único camarada que foi na cozinha quando a mamãe estava na cozinha? Você. Aí a mamãe sabe que foi você que esteve na cozinha, viu você abrir a geladeira. Aí ela chega em você e ainda te dá a chance de confessar o pecado e pergunta: você mexeu no bolo? É uma pergunta bem retórica, né? E você vai dizer o quê? Eu não mexi. Você quebrou sexto mandamento, você quebrou o oitavo mandamento e agora quebrou o nono mandamento. Quais são esses dois mandamentos? Você furtou e você mentiu. E quebrou o quinto também. Desonrou mãe e o pai. E o décimo, você cobiçou e comeu algo fora da hora. Nossa, comer uma sobremesa antes do almoço é muita coisa. 4 mandamentos numa paulada só. Ok, mãe, você vai terminar o almoço. Terminou o pai, você vai terminar o almoço. E aí você vai dizer assim: agora nós vamos conversar. Foi a primeira vez? Então vamos orientar, vamos repreender e vamos advertir. Ok, ele insiste em fazer isso uma segunda vez, uma terceira vez. Aí já não é só advertência. Aí vem a vara da sabedoria. Por quê? Porque o pecado está começando a fazer ele ficar burro, insensato, não é? Porque ele não está só endurecido na teimosia, ele está emburrecido. Ele está achando que ele pode brincar com a autoridade do pai e da mãe. Ele pode fazer a mãe, desculpa a expressão, de besta. E as coisas não funcionam assim. Aí o tempo fecha, a porta fecha. Vamos lá para o quarto e a vara canta. E essa é uma música que ninguém gosta de ouvir, não é verdade? Mas é necessário. Então, como você vai ajudar o seu filho a exercer a responsabilidade confessional dele? Em primeiro lugar, aprendendo os 10 mandamentos e sabendo usar os 10 mandamentos. E observe bem, irmãos, nós não podemos corrigir os nossos filhos, como eu disse ontem, por causa da ira, por causa de decepção, por causa de sentimentos pecaminosos, ou egoístas, ou por causa do nosso orgulho. Nós devemos fazê-lo para ensiná-los a amar a Deus, amar a obediência e amar a santidade de Deus. Por isso, porque nós não podemos correr o risco de fazer com que o nosso lar se torne uma fábrica de fariseus. Não é no sinédrio que se fabricava fariseus, não era na sinagoga que se fabricava fariseus. A hipocrisia é algo que se aprende, infelizmente, em casa. Tá? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer e amar o Senhor e a vivê-los com sinceridade
O Senhor Jesus em João 14, verso 15, ele diz o quê? Você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Então como que nós vamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus? Obedecendo. Como é que você vai ensinar seu filho a amar você? Como é que vocês amam a mamãe e o papai? Falando, Dia das Mães está chegando, segundo domingo de maio. O que eu vou dar de presente para minha mãe? Olha, eu vou dar um chocolate da Chopanhag, caro, né? Eu vou dar um brinco, vou dar uma pulseira, vou dar um colar, vou dar uma blusa, uma sandália. Vou dar o que para a mamãe? Você pode dar qualquer coisa dessa, talvez até algo melhor, mas sem obediência, o seu presente, ele é hipocrisia. Porque a melhor forma de você presentear alguém é presentear com amor. Não adianta nada o marido trair sua esposa, e na madrugada ele passar numa floricultura, comprar o melhor buquê de flores, perfumar ele e entregar para sua esposa depois de vir do motel após o adultério. Não faz sentido isso. É pecado. Então os filhos também precisam entender que eles têm que aprender a obedecer aos seus pais, suas mães, para que isso seja agradável ao Senhor, para que eles façam isso por amor aos seus pais. E como é que eles vão aprender o certo e errado? Ética dos 10 mandamentos. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a ética, o certo e errado, e nós fazemos isso a partir dos 10 mandamentos. Em segundo lugar, especificamente dentro dos 10 mandamentos, eu quero me concentrar num, porque importa dentro do assunto da nossa palestra. Eles precisam entender o significado de honrar pai e mãe. O quinto mandamento. A palavra honrar, o verbo honrar, ali em Êxodo capítulo 12, se não me engano, capítulo 20, verso 12, só verificar se eu não estou dando endereço errado. 20, 12, é isso mesmo. Êxodo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe. Curiosos, e é importante sabermos que a palavra honra, o verbo honrar, aqui é o verbo hebraico kabad. Kabad. O verbo honrar, kabad, ou o verbo kabad no hebraico, pode ser traduzido por honra, pode se traduzir por peso e pode se traduzir por fardo. Observe bem, o verbo kabad, aqui de Êxodo 20, verso 12, ele pode significar honra, peso e fardo. O que Deus está nos ordenando aqui? Honra teu pai e tua mãe, literalmente seria assim: pese a importância da palavra, da presença, da autoridade, do valor do teu pai e da sua mãe sobre você. Pese. Tem peso o que ele fala, tem importância o que ele fala, tem importância o que o seu pai e sua mãe significa para você, tem importância o peso de respeito que você tem que ter com ele. Ou você olha para o seu pai e para a sua mãe, para as ordens dele, para as exigências dele, para as normas deles, para as proibições dele, e diz assim: é um fardo, eu não vejo a hora de eu crescer e sair da casa do meu pai e da minha mãe. Estão entendendo? Como que esse verbo ele tem duplo sentido? Mas o que o texto está nos ordenando pressupõe que ele está também nos advertindo. Aí você pode talvez dizer assim: mas pastor, o meu pai não é crente, minha mãe não é crente, ou eles não são da mesma fé que eu, eles não entendem o evangelho como eu, eles põem algumas coisas na cabeça, ou eles são de uma outra religião não cristã, vou pegar um pouco mais pesado. Pastor, o meu pai é viciado em álcool, meu pai é um ébrio, um bêbado, meu pai é viciado em jogo, ele por vezes chega em casa e diz assim: fulano, vai lá na loteria registrar um jogo para mim, vai ali no bar, no boteco, no mercado e compra maço de cigarro para mim. E aí, pastor, o que eu faço? Eu sou crente, eu vou ficar alimentando o vício do meu pai? Eu vou contribuir para que ele estrague a saúde dele?
E aí nós precisamos lembrar algo importante. Em primeiro lugar, isso é um princípio para nossa vida, que envolve as Escrituras. Deus nos ordena obedecer os nossos pais, enquanto isso honrá-los, promover a honra deles, o valor deles e a glória de Deus e a nossa santidade. Então, a obediência ela deve ser para a honra dos nossos pais, para a glória de Deus e para promover a nossa santidade. Se porventura os nossos pais estão nos dando uma ordem pecaminosa, você tem o direito, e dependendo da situação, você tem o dever de desobedecer. E nesse caso, desobedecer a uma ordem pecaminosa não é pecado. Ficou claro isso aqui? Esse é o mesmo princípio que se aplica à desobediência civil. Então, por exemplo, quando Pedro e Tiago estavam lá no Sinédrio, presos, e o Sinédrio decidiu: olha, vocês não podem mais pregar e ensinar no nome de Jesus. Qual foi a resposta deles? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E desobedeceram uma ordem do Estado, uma ordem civil, uma ordem de um tribunal, e continuaram pregando o nome de Jesus. E eles estavam em pecado em se tornarem criminosos por desobedecer ao mandamento do Estado, do governo civil? Não, porque o governo civil ele foi instituído por Deus para o nosso bem. Mas a partir do momento que o governo civil começa a agir contra Deus e contra o Evangelho, você pode desobedecê-lo. Por isso que nossos irmãos em países onde o cristianismo é proibido, eles fazem culto escondido. Eles evangelizam, mesmo sendo proibido evangelizar. Eles levam Bíblia e contrabandiam. A palavra é forte, mas é essa mesmo. Bíblia, onde a Bíblia é proibida de entrar. Eles não estão pecando por causa disso. Então, quando a lei, quando uma ordem, quer seja em qualquer esfera, ela vai contra a glória de Deus, a nossa santidade e a honra daqueles que nos governam, nós podemos, dependendo da situação, nós devemos desobedecer. Pastor, só está falando que eu posso desobedecer meu pai e minha mãe? É isso mesmo. Mas em que situação? Se o papai ou a mamãe der uma ordem pecaminosa. E se meu pai e minha mãe mandar eu lavar o banheiro? Lava não, para você ver o que acontece, né? E se meu pai e minha mãe mandar eu lavar a louça? Homem não lava a louça. Eu não sabia que tinha lá panela rosa, pia rosa, que só menina lava. Lá na minha casa, pia de prata, de alumínio. Menino, menina, marido e mulher lavam a louça lá em casa, igualzinho, né? Então, não existe serviço de homem e mulher, existe serviço de casa. E a família vive a vida comum do lar. E a vida comum do lar é cuidar, inclusive, das tarefas de casa, não sobrecarregando a mamãe. Está vendo aí, rapazes? Né? E é uma forma de amar a mamãe. Porque dia das mães dizem assim: ai mamãe, eu te amo, e beijo, beijo, abraço, beijo. Mas na hora que a mamãe fala assim: lava a louça ali para mim, o cara vai com a tromba desse tamanho assim, né? Eu falo assim: então faz o seguinte, vai lá na casa de câmbio e cambia o bico que você fez em serviço de lavar louça e banheiro. Aí o amor fica melhor, né? Então a gente consegue trabalhar melhor isso aí. Então aprenda a honrar segundo o quinto mandamento. Então olha só, quando nossos pais nos dão alguma ordem, eu falando aos adolescentes, às crianças e aos jovens solteiros aí, nós devemos lembrar que a obediência, ela deve ser prontidão. Minha mãe fica me mandando, meu pai fica me mandando. É dever dos filhos fazer isso com gratidão, com honra, com prontidão, sem tardar. Deixa eu falar outra coisa aqui aos pais e meninada, presta atenção nisso aqui. Obediência tardia é pecado. Mas pastor, eu estou obedecendo. Obediência tardia é pecado. Deixa eu explicar isso aqui. O pai fala assim: fulano, pega para mim essa peça aqui. Ou fulano, guarda a bicicleta. A mãe fala: fulano, arruma sua cama. Fulano, tira o lixo do banheiro.
Aí, falou isso cedo, está chegando a hora do almoço. Fulano, você já guardou a bicicleta? Fulano, você já tirou o lixo do banheiro? Fulano, você já arrumou sua cama? Chegou a hora do almoço. Passou o almoço, está na hora de ir para a escola. Fulano, você tirou o lixo do banheiro? Fulano, você não guardou a sua bicicleta ainda. Como é que está a sua cama? Está chegando, foi para a escola, voltou da escola. Fulano, você tem que guardar a sua bicicleta. Fulano, você não arrumou a sua cama, daqui a pouco você vai dormir, a cama está do jeito que você acordou. Fulano, o lixo do banheiro já está entornando assim, ó. Aí ele vai lá, bravo às vezes, pega o lixo do banheiro, arruma a cama, guarda a bicicleta. Aí você fala assim, pensa assim, ainda bem que eu obedeci, porque senão ia ter que bater. Você pai, você mãe já pecou. Você pai, você mãe, falando primeiramente das autoridades, vocês já pecaram. Porque você deixou o seu filho pecar por procrastinação. Você entregou o seu filho perversamente. Você agiu com perversidade ao entregar o seu filho para um pecado chamado procrastinação. O que é procrastinação? É o pecado do depois eu faço, pecado do enrolar, pecado da demora. É a demora somada com a preguiça. Isso é procrastinação. É a demora somada com a preguiça. Você está ensinando seu filho a ser um mau profissional, porque ele vai crescer, ele vai ser um trabalhador, ele vai ter que ganhar o pão dele. Aí você depois fica bravo quando você marca com o encanador para vir 2 horas da tarde, o cara aparece uma semana depois. Você fica chateado quando você leva no mecânico o seu carro ou sua moto e fala que o cara, olha, eu trabalho com essa moto, eu preciso dela amanhã. E o cara daqui 3 dias diz assim, eu esqueci de pedir a peça. E esse cara ele vai começar a perder cliente. E esse cara ele vai começar a ter necessidade. E esse cara vai correr o risco de fechar o comércio dele. E esse cara talvez, se for funcionário, ele vai correr o risco de ser demitido. E se esse cara for o seu filho vai colher a consequência do seu pecado de omissão e não ter corrigido. Por isso que a obediência tardia é pecado. Ficou claro isso aqui? Então, quando o pai fala assim, levantou, não é falar assim, minha mãe arruma a minha cama. Rapaz, ele tanto de marmanjo aqui, já passou dos 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, já tem que saber arrumar a cama. Mas pega a cueca e joga no chão no quarto. Mas isso aí merece umas baratas na bunda, né? Porque não tem cabimento. Sua mãe ainda vem brava. E aí, minha irmã, se você faz isso, você está pecando. Você acha que eu sou escrava? Vai lá, pega e coloca no cesto de roupa suja. Infelizmente, você está se fazendo escravo dos seus filhos. E depois não reclame que quando eles chegarem na adolescência, eles vão te dar mais dor de cabeça ainda. Porque você está plantando pecado no coração deles. Você está ensinando eles a serem procrastinadores, preguiçosos, rebeldes, teimosos e tardios em obedecer. Então nós devemos ajudar os nossos filhos a crescerem com o entendimento de que eles são filhos da aliança, de que eles são cristãos e que aquilo que eles confessam, eles precisam viver primeiramente em casa. Então nós devemos lembrá-los que obedecer não é pesado. Obedecer honra, obedecer produz ordem, obedecer também é santidade. Permita falar uma frase aqui. A gente não pensa assim, mas isso é verdade. Boa educação faz parte da santidade. Boa educação faz parte da nossa santidade. Cheguei agora na primeira igreja de Teoflotone lá, e uma das coisas que eu percebi era que no dia do almoço, isso era um histórico que alguém havia comentado comigo, os jovens adolescentes não esperavam os mais velhos, as grávidas, e já entravam na fila e ia se servindo e comendo, quem chegou na fila primeiro, que negócio, cheguei primeiro. E aí no primeiro almoço que nós tivemos, eu dei uma pastoral.
lá no salão social da igreja. Eu comecei falando assim: irmãos, a boa educação faz parte da nossa santidade. A Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que têm as cãs, né? Os cabelos brancos. Então nós devemos honrar também os que são enfermos. Nós devemos honrar as que são grávidas, as lactantes, aquelas que têm bebês pequenos, porque elas têm que comer para poder o corpo nutrir os seus bebês, né? Então os adolescentes, os jovens, os homens vão dar prioridade aos mais velhos, as lactantes, as gestantes e as mães de bebê. Depois as crianças, depois os jovens, adolescentes e os homens poderão se servir. Algum problema até aí? Não. Mas existem pessoas que elas geralmente se preocupam em elas ir lá, elas se servir, e elas não estão nem aí com os outros. E aí fala assim: mas é só um problema de educação, né? Porque não aprenderam em casa. Não é essa a desculpa que a gente dá? Não é. Isso é falta de santidade, é falta de temor a Deus, é falta de considerar os mais velhos, de considerar os mais frágeis, de cuidar da viúva e do órfão. Isso é falta de justiça. Então nós precisamos lembrar que a nossa boa educação faz parte da santidade. E quando nós educamos os nossos filhos, eles não são só assim, bonitinhos para serem educadinhos e bonitinhos e receber elogio. Não, eles devem fazer isso para a glória de Deus. Eles devem aprender para que Deus seja glorificado no que eles fazem. De quando eles chegarem perto de uma pessoa mais velha, eles saberem falar respeitosamente. Olha só, como de vós, crianças, quando nós falamos com os mais velhos, e se a tia, o tio, o vovô, a vovó já não ouve bem? Aí você pode falar alto, né? Mas se ele ouve bem, não é falar gritado com os mais velhos. Tem criança que às vezes chega gritando. Viu isso? Criança que fala gritando com os mais velhos. Quem sabe da vida? Né? Para que a criança está gritando com o mais velho? Então, respeito. Então nós devemos, como pais, ensinar os nossos filhos como se relacionar com os mais velhos, chamá-los de senhor, de senhora. Mas pastor, isso já não existe mais. Não existe mais onde? Porque a boa educação faz parte da santidade. Então ensine os seus filhos a se referir aos pastores, aos presbíteros, aos mais velhos, como sendo senhor, senhora, e aprender que estas palavras, elas devem ser carregadas de respeito. Quando eles vão falar com você, pai, não é? Pai, você o quê? É senhor. Pai, mãe, você não, é senhora. Irmãos, isso não é ser radical, isso é boa educação, é ensinar os nossos filhos a terem comportamento. E isso depois, quando eles crescerem, quando eles chegarem no mercado de trabalho, quando eles forem exercer a profissão, isso, educação e humildade abrem portas. E isso são frutos que vão produzir bênçãos na vida deles. Porque até os não crentes valorizam essas coisas. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque quando eles forem medidos pelos ímpios, quando eles forem ser avaliados pelos ímpios, eles precisam carregar a marca da nova aliança. Eles precisam carregar o evangelho vivido neles. Terceiro lugar, então primeiro, vivendo a santidade em relação ao decálogo. Segundo, aprendendo a honrar os pais. Terceiro, preparando-se para formar famílias do pacto. Então nós precisamos, como filhos, já orar por eles. Já pode começar a orar pelo futuro marido da Cecília, né? Você está orando para que ela nascesse, orando para que ela seja crente, e começar a orar assim: Senhor, abençoa, porque um dia vai chegar um mal acabado aqui em casa, né? Ele vai roubar minha princesinha, até acordou, calma, Cecília, né? E vai chegar aqui com aquela baba de calango, dizendo que a minha filha é linda, que ele sonha em casar com ela, e coisa e tal, e ppp, dá meu coração, porque o menino já está com 13 anos. Eu falo assim: vai demorar, tá, Rebeca? Vai demorar ainda, né? Não precisa ter pressa e etc. Mas a gente precisa lembrar assim: vai chegar uma hora, e você precisa já orar para. E detalhe, orar não só por eles, mas orar com eles. Quando no culto doméstico, você conversar com seu filho, conversar com a sua filha e dizer assim: vamos orar para que Deus, então, quais são os pedidos? Orar pela sua profissão. O que você quer ser na vida? O que você quer estudar?
Alguns pais nunca tratam esse assunto com seus filhos. E quando eles vão concluindo o ensino médio, o adolescente, ele, sem experiência de vida nenhuma, ele tem que tomar a decisão mais importante depois da salvação da vida dele, a profissão, que vai ser o sustento do lar dele. E aí esse menino ele vai ter que tomar uma decisão que ele não está preparado para tomar, que ele não sabe, se ele não investigou, se ele não conheceu as profissões, se ele não pesquisou, se ele nunca conversou com ninguém, ele vai pegar a primeira coisa e depois ele pode se frustrar e perder tempo na vida dele. Dedicar 2, 3, 5 anos da vida dele e depois aquilo não servir para nada. Gastou tempo, gastou dinheiro e aquilo não vai servir para nada. Então quando é que você começa a fazer isso? Está o rapaz aqui, né? Davi, você quer ser o que na vida, Davi? Ainda não decidiu? Ok, então tem tempo ainda. Mas nós vamos começar agora, pai, orar com ele no culto doméstico. E de vez em quando você vai conversar com o Davi, com a Natália, Ana Clara, desculpa, Ana Clara. Ana Clara, tem o outro, né? Então, o pequenininho lá, né? E com o outro também, começar assim: o que você quer ser da vida? Com o que você quer ganhar dinheiro? Como é que você quer sustentar o seu lar? Como é que você quer viver a sua família? Ok, então nós vamos orar. Pode ser que hoje ele fale assim: eu quero ser professor. Ok, então nós vamos orar para que Deus mostre a vontade dele para você ser professor. Aí talvez daqui 6 meses ele fale assim: não, pastor, eu quero ser dentista. Ok, então nós vamos orar para saber se Deus quer que você seja dentista. Pai, aí daqui 1 ano, 6 meses ele fala: pai, eu quero ser engenheiro. Ok, então nós vamos orar para ver se Deus quer que você seja engenheiro, até que ele possa descobrir a vocação dele. E aí, não só orar, mas também assim: filho, vamos ver como é que trabalha o engenheiro. Aí você fala: eu quero ser dentista. Vamos ver o que o dentista faz, né? Vamos ver se é possível a faculdade também, né? Vamos preparar para isso. E aí isso servir como... Ele gosta de estudar. Então assim, cara, você quer ser dentista? Vamos estudar, meu amigo. Vamos preparar, porque para entrar lá, o Enem, tem que fazer isso aqui, Vamos orar, ora e labora. Ora e esforça, senão não chega lá. E aí nós precisamos então preparar para que sejam filhos e famílias do pacto. Porque, irmãos, se nós não começarmos a preparar os nossos filhos para o que eles querem ser profissionalmente, e ele fala assim: pastor, mas não é para preparar para formar família? Sim. E aí? O cara chega com 24, 25, 27 anos de idade, não tem profissão, não tem faculdade, não sabe fazer nada na vida, e ele quer casar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Casa, meu filho, se vira. Vai passar fome? Vai pegar uma coitada, tirar lá da casa do pai e da mãe dela para passar fome junto com você? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, desde agora, pegar os nossos filhos e ensiná-los a importância do trabalho, ensiná-los a escolher sua profissão, e nós já começarmos a investir nisso, já começar a inculcar no coração deles que eles precisam estudar, se preparar, porque os meninos, cadê os meninos aí? Né? Os meninos serão os provedores dos seus lares. Ok, meninada? Ok, rapazes? Futuros homens de plantão, né? Vocês vão cuidar das suas esposas. Vocês serão responsáveis por isso. 4º lugar, vivendo então uma cosmovisão reformada em todas as esferas da vida. Como é que nós vamos então exercer nossa responsabilidade confessional? Pastor, e nós precisamos aprender tudo de acordo com a Bíblia? É isso mesmo. Então, o que é uma cosmovisão? É o modo como eu vejo a realidade. Então, existem várias esferas na vida, né? Tem gente que fala vidas, né? Minha vida emocional, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida entretenimento, minha vida religiosa. Não, você não tem vidas, você tem uma vida só. Você tem esferas, você tem áreas, né? Então a vida é uma só. Então para de falar vidas, né? Porque senão fica para entender que você é gato ou você é espírita, né? Então assim, como você não é gato nem é espírita, você é um cristão, filho de Deus, tem uma vida e tem várias esferas. E aí você precisa pensar cada esfera dessa de acordo com a palavra de Deus. Isso é cosmovisão, tá? Por exemplo, como cristão, nós precisamos lembrar que a primeira esfera que deve influenciar todas as esferas é o meu compromisso com Deus.
certo? É a vida espiritual, é a espiritualidade, é a vida cristã. Só que tem entretenimento, não tem? Então você tem jogo desde jogar futebol, vôlei, basquete, handball, né? Você tem exercícios, karatê, judô, né? Você tem jogo de mesa, dama, dominó, etc. Você tem videogame. Então, entretenimento geral, entretenimento, né? Filmes, desenhos, entretenimento. Como que eu vou escolher, como cristão, entretenimento que vai ser saudável para a minha santidade? Você tem outra esfera chamada trabalho, profissão. Como que eu vou escolher minha profissão? Como que eu vou escolher, por exemplo, eu não vou ser dono de motel. Então, crente não dá para ser dono de motel. Nem trabalhar de portaria de motel também, dá? Não dá. Então, meu filho, você tem que saber escolher uma profissão, um trabalho. Então, vamos orar ao Senhor, ok? Porque não dá para ser qualquer coisa. Não é que o trabalho não seja digno, mas o ambiente não te dá dignidade e não promove a glória de Deus. Então, meu amigo, tem lugar que não dá para você trabalhar, né? Há outros, mas não quero usar, porque só falar já é vexatório, é vergonhoso. Mas aí você tem que ensinar o seu filho que trabalhar, a qualidade do trabalho, porque quando você ensina o seu filho a trabalhar com qualidade, você não está ensinando ele apenas a ser um bom profissional, você está ensinando ele a glorificar a Deus e amar o próximo. Quer ver um exemplo disso? Você leva seu carro para ser consertado. O camarada, ele finge que trocou a peça. Ele mente para você. Ou às vezes ele trocou por uma peça, mas ele não colocou uma peça nova, ele colocou uma peça usada. Mas cobrou uma peça nova. Ou ele não apertou os parafusos devidamente, não lubrificou as peças como elas precisam. E você, confiando na palavra, na mão de obra daquele profissional, você agora vai fazer uma viagem de 1.000, 2.000 quilômetros com a sua família. Se o carro, de repente, na altura da viagem, parar, quebrar e você conseguir estacionar sem nenhum dano, além da peça que foi detonada, é menos mal. Mas imagina se você está a 100, 110 por hora, vai fazer uma ultrapassagem entre carretas e a peça quebra. Aí você vai dizer assim, foi falha mecânica. Foi, verdade, foi falha mecânica. Mas alguém lá atrás pecou contra você, quando ele quebrou o oitavo mandamento furtando, o nono mandamento mentindo, e ele quebrou também o sexto mandamento, não dando qualidade de vida para você, e criando a situação em que você vai colocar a sua vida e a vida da sua família em risco de morte. Eu gostaria que o seu filho não fosse esse profissional. Eu gostaria que o meu filho não fosse esse profissional. Meu filho, ele está dizendo, ele já fala isso já desde os 7 anos, ele já está com 11, ele fala que ele quer ser médico. Eu tenho falado com ele, falando, filho, você lembre bem, qualquer profissão é importante. Não existe profissão que não tenha importância. Você tem o caso do mecânico. É uma pessoa que você chega lá e está tudo sujo de graxa. E algumas pessoas falam assim, eu não quero essa profissão porque é suja, né? Suja de graxa. Tá, mas observe bem, a segurança da sua família depende da boa mão de obra de um mecânico. Você está com alguma doença, vai ao médico. E talvez você tenha até câncer e não sabe disso. E você vai lá e reclama com o médico que está sentindo dores. Ele olha para você e talvez coloca lá na receita o diagnóstico de pirona 3 vezes ao dia. E você vai na farmácia e compra de pirona e fica tomando de pirona. Esse médico ele está sendo desonesto. Então observe bem, eu não quero que meu filho seja esse médico. Eu não quero que meu filho seja esse mecânico. Eu não quero que meu filho seja um professor que vai para a escola para matar o tempo e roubar o tempo dos alunos e perpetuá-lo no alfabetismo ou no alfabetismo funcional.
Eu quero que meus filhos eles contribuam não só para o que a gente chama de uma sociedade melhor, mas eu quero que eles exerçam a sua profissão para a glória de Deus. E isso é viver uma cosmovisão cristã, de modo que tudo que a gente faz em qualquer área, quer quando a gente fala em política, quer quando a gente fala em economia, quer quando a gente fala em entretenimento, e brincando, a gente tem que saber ser honesto, porque tem gente que rouba quando está brincando, jogando, né? Então a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser honesto, e isso a gente vive a cosmovisão. Quinto e último lugar, nós vamos ajudar os nossos filhos a crescerem no entendimento das suas responsabilidades confessionais, preservando a sã tradição confessional. Ensiná-los boa moralidade, uma moralidade cristã, bíblica, ética dos 10 mandamentos, é indispensável. Eles precisam, como eu disse lá atrás, a primeira coisa que tem que fazer o quê? Ensinar os 10 mandamentos. Começa tudo aí. E se você não tem como cobrar, se você não ensinou, certo? Qual mandamento que você está quebrando? Ah, não sei. Você está quebrando o 7º mandamento, menino. 7º, pai? Qual que é o 7º? Não terá. Não, você está quebrando o 8º. Vai, meu pai sabe? Que negócio é esse? Então, primeira coisa, aprenda, instrua, explique. E aí, permita-me dar uma sugestão. O Catecismo de Heidelberg faz a exposição dos 10 mandamentos. E o Catecismo de Heidelberg explica lá o que é e como deve ser praticado cada mandamento. Isso é fantástico. Mas, abra comigo rapidinho em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 17. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, do verso 13 ao 17. Lembra lá que Deuteronômio 6, verso 20, o texto diz assim: quando teu filho no futuro perguntar o que significam essas coisas, né? Vamos chegar a esse momento. Mas mais do que isso, nossos filhos precisam entender o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17, a palavra de Deus diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console em vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. O que Paulo está falando aqui aos seus filhos na fé da igreja de Tessalônica? Ele agradece a Deus, ele louva a Deus, ele exalta a Deus pela vida daqueles crentes, e o motivo da gratidão deles está aqui no verso 15. Permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a dizer assim: guarde, aprenda a nossa tradição reformada. Há mais de 400 anos nós temos aprendido os canos de Dort. Há mais de 400 anos nós temos aprendido o Catecismo de Heidelberg. Há mais de 400 anos nós temos aprendido a confissão belga. Nós queremos deixar essa herança para os nossos filhos. Que nossos filhos possam manejar esses documentos e aprender boa teologia neles. Nossos filhos possam manejar esses documentos e aprender ética com eles. Nossos filhos possam estudar esses documentos e saberem ser cristãos reformados,
que amam a Deus com fervor, com alegria, com integridade, com fidelidade. Então é assim que nós vamos ensiná-los a entender as suas responsabilidades confessionais. E a nossa oração sobre vocês, as crianças e os pré-adolescentes e jovens, é que vocês possam receber essa herança dos seus pais. E a nossa próxima palestra vai ser sobre como vocês vão transmitir essa herança para a próxima geração. Amém.